E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Clarice, ao conversar com Coralina, verá a empregada usando o colar roubado. E ao investigar um pouco mais, ela irá descobrir que foi a Bia, a Maristela e o Juliano que orquestraram aquele roubo para colocar a culpa em Beatriz. Clarice então terá a ajuda de Beto e Basílio para desmascarar a mimada e inocentar a sua verdadeira filha. Clarice, com sangue nos olhos, avisa aos dois: por mais que me doa saber que a Bia muito provavelmente será presa, eu não posso deixar que ela, o Juliano e a Maristela escapem dessa como se nada fosse. Eles quase arruinaram com a vida da minha filha, da Beatriz. Os três terão um plano genial e farão algo que deixará a todos em choque. Isso tudo terá início quando Clarice, decidida a desvendar todo o seu passado, procura em sua casa algo que possa revelar o que aconteceu no dia do seu acidente. No entanto, a mãe de Beatriz não irá encontrar nada e, frustrada, ela irá até a casa de Teresa, com quem ela terá uma conversa e fala: eu já procurei em toda aquela casa, mas não tem nada que me dê uma pista do que aconteceu naquela noite e nem de quem a Bia realmente é filha. Teresa aconselha a amiga a olhar no escritório de Juliano e no quarto de Maristela. Clarice, ao escutar aquilo, responde: pois amanhã eu vou fingir sair para a Magnifique, como todos os dias. Só que dessa vez eu ficarei escondida e vou esperar que todos saiam de casa e deixem ela completamente vazia, para que eu possa procurar, sem medo de que alguém me veja. Teresa diz que aquela é uma excelente ideia. E no dia seguinte, Clarice, ao conversar com o marido, ela pergunta onde a Maristela estava e ele avisa: a mamãe foi fazer uns exames e deve passar o dia fora. A mãe de Beatriz fica contente e questiona: e quanto a você, Juliano, não vai para a empresa hoje? O empresário diz que sim e responde: eu só estou esperando a Bia. Eu darei uma carona a ela e a levarei até a escola. Clarice, ao escutar aquilo, ela finge sair para a Magnifique, mas sem que Juliano percebesse. A mãe de Beatriz se esconde e espera o marido sair junto de Bia. No entanto, quando Bia se aproxima do pai, ela pede para ter uma conversa com ele antes. Juliano se senta com a filha e pergunta do que se trata. Bia o encara e pede: eu gostaria que o senhor falasse com a minha avó para que ela me emprestasse uma coisa. Juliano, curioso, questiona: e o que você gostaria que a tua avó te emprestasse, Bia? A mimada vai direto ao ponto e fala: eu gostaria de entrar na igreja no meu casamento com uma joia que faça inveja a todos que estarão presentes. E acho que seria perfeito aquela joia, o colar que nós pegamos no programa do tio Alfredo. Ele ficaria perfeito junto do meu vestido. Clarice, ao escutar aquilo, fica em choque e continua escondida, ouvindo a conversa dos dois. E Juliano, ao se levantar, ele olha para a filha e avisa: você não pode falar uma coisa dessa. Se alguém te escutar, nós estaremos muito encrencados.
o vilão ainda não saberá que a joia está nas mãos de Coralina. E ao se aproximar da filha, ele explica: a tua avó nunca vai te emprestar aquela joia. Até porque, se alguém te vir usando aquele colar, vão descobrir que fomos nós que roubamos aquela joia para colocar a culpa na Beatriz. Clarice, ao perceber que tinha sido Bia, junto de Juliano e Maristela, os verdadeiros culpados pelo roubo da joia, ela fica decepcionada. Já a Bia, contrariada, ela olha para o pai e fala: mas eu preciso de uma joia que cause inveja na Celeste e na Eugênia. Aquelas duas vão se arrepender de virarem as costas para mim. O empresário, querendo agradar a filha, ele diz: eu já disse que não posso emprestar aquela joia para você vestir na frente de todos, mas eu posso arrumar uma outra igualmente valiosa. Bia agradece e afirma: o senhor é o melhor pai do mundo. E após falar aquilo, ela e Juliano saem. Já Clarice, ainda em choque, sai de onde estava escondida e fala consigo mesma: eu não posso acreditar. Então realmente foi a Bia, com a ajuda de Juliano e Maristela, que armaram contra a Beatriz. Foram eles que roubaram aquele colar. A mãe de Beatriz então decidirá castigar a mimada e desmascarar a Bia na frente de todos. E enquanto Clarice estava sozinha na sala, Coralina se aproximará da patroa e pergunta se estava tudo bem. Clarice tenta disfarçar e fala: está sim, Coralina. Eu só senti um pouco de dor de cabeça. Só isso. A empregada, ao escutar aquilo, avisa: eu já estou de saída. E eu queria agradecer novamente a folga que a senhora me deu hoje. E quando Coralina estava prestes a sair, Clarice a chama novamente e pergunta: só mais uma coisa, Coralina. Eu gostaria de perguntar uma coisa antes que você saia. A empregada pergunta do que se trata e Clarice questiona: você, por acaso, viu a Bia ou a Maristela com um colar? Um colar de brilhantes? Coralina pensa um pouco e responde: bem, a senhorita Bia e a dona Maristela sempre usam belos colares e todos possuem muito brilhantes. Inclusive a dona Maristela me deu um de presente, um colar muito lindo. Clarice, ao escutar aquilo, estranha e pergunta: a dona Maristela te deu um colar de presente? Estranho. Eu nunca pensei que ela seria tão generosa dessa forma. Coralina então fala que também ficou admirada e explica todas as características do colar. Clarice, ao escutar a descrição do colar, ela fica de olhos arregalados e pensa consigo mesma: mas esse colar que a Coralina está descrevendo parece muito com a joia roubada. Mas isso é impossível. A Maristela nunca daria uma joia daquela para Coralina. Será então que a mãe de Beatriz pedirá para a empregada: será que você poderia trazer esse colar para eu ver? Eu gostaria de confirmar uma coisa. Coralina estranha e questiona: mas o que a senhora precisa ver no colar? Eu juro que foi a dona Maristela que me deu. Clarice tranquiliza a empregada e avisa: eu não estou desconfiando de você, Coralina.
Eu só preciso confirmar uma coisa, e é fundamental que eu veja esse colar. Coralina pensa um pouco e responde: bem, se é tão importante para a senhora, eu vou trazer amanhã mesmo, para que a senhora possa ver. Clarice agradece e pede: mas é fundamental que ninguém saiba que você me mostrará esse colar. Você não pode dizer para ninguém dessa joia, muito menos para Bia, o Juliano e a Maristela. Coralina, mesmo achando tudo aquilo muito estranho, ela garante para a patroa que trará a joia sem contar nada para ninguém. E após falar aquilo, a empregada sai. E Clarice, ainda abalada, ela irá até a casa de Teresa e conta tudo o que tinha descoberto. Teresa, horrorizada ao ouvir toda aquela história, ela pergunta: você está me dizendo que foi a Bia, amando do Juliano e da Maristela, que roubou aquele colar do programa do Alfredo? Clarice, decepcionada, responde: infelizmente sim. Eu escutei a conversa dos dois e ficou muito claro que foram eles que roubaram o colar para armar contra a Beatriz. Teresa aconselha a amiga e diz: você tem que fazer alguma coisa. Você tem que encontrar aquele colar para provar a inocência da Beatriz. A pobre não pode pagar por um crime que ela não cometeu. Clarice encara a amiga e avisa: eu também tive uma conversa com a Coralina e ela me contou algo muito estranho. Ela me disse que a Maristela deu um colar para ela com as mesmas características da joia que foi roubada. Teresa, ao escutar aquilo, pergunta: e onde está esse colar? E por que a Maristela daria uma joia daquela para a Coralina? Clarice pensa um pouco e fala: isso eu não sei, mas talvez não seja a mesma joia. Talvez seja uma parecida. Afinal de contas, a Maristela não seria louca de dar uma joia tão preciosa. Teresa acha estranho e diz: mesmo assim, é melhor que você veja com os teus próprios olhos. Até porque você mesmo disse, Clarice, que a Maristela anda muito estranha. E quem sabe, em uma dessas confusões mentais dela, ela acabou entregando para Coralina o colar roubado. Clarice concorda e avisa: de qualquer forma, eu terei a confirmação amanhã mesmo. Eu pedi para que a Coralina levasse o colar até lá em casa para me mostrar. E após falar aquilo, Clarice sai. E Teresa fica preocupada com o que poderá acontecer com a amiga. Já no outro dia, Clarice aproveitará que não tinha ninguém em sua casa. E ao se aproximar da empregada, ela pergunta: e então, você trouxe o colar que a Maristela te deu? Coralina diz que sim, e o mostra para a mãe de Beatriz. Clarice fica em choque e fala: mas esse é o colar roubado. Eu tenho certeza disso. A empregada é estranha e pede uma explicação. Clarice, sem alternativa, conta tudo o que tinha acontecido e pede para que a empregada lhe ajude. Coralina, horrorizada com toda aquela história, responde: é claro que eu ajudo a senhora. É só a senhora me falar o que eu terei que fazer. Clarice pedirá o colar e promete que depois dará um outro para a empregada. Coralina, sem pensar duas vezes, fala: é claro que a senhora pode ficar com esse colar. E não se preocupe
e me dá um outro. Tudo o que eu quero é ajudar a desfazer essa injustiça. Clarice agradece e ao pegar o colar, ela pede para que Coralina mantenha tudo aquilo em segredo e haja normalmente. E logo após ela falar aquilo, a mãe de Beatriz sai e vai até a casa de Teresa. E naquele mesmo dia, mais tarde, ela estará na casa de sua amiga, quando Basílio e Beto chegam. Os dois se aproximarão de Clarice e Beto pergunta: "O que foi que aconteceu, dona Clarice? Eu vim assim que a senhora me chamou." Basílio também diz a mesma coisa e Clarice responde: "Eu descobri algo que eu preciso que vocês dois saibam." E logo em seguida, Clarice contará tudo o que descobriu. E Beto e Basílio, ao ver o colar roubado, ficam de olhos arregalados. Beto então se aproximará da sogra e fala: "Mas isso quer dizer que agora nós podemos inocentar a Beatriz." Clarice pede para o rapaz se acalmar e avisa que não será tão fácil assim. Beto, sem entender, pede para que a sua futura sogra se explique melhor. E Basílio toma a palavra e fala: "Mesmo que a Clarice tenha essas joias nas mãos, isso não prova nada contra a família Alencar. Muito pelo contrário. Se a Clarice entregar essa joia dessa forma para o delegado, os Alencar vão negar tudo e vão dizer que a Beatriz está tentando devolver essa joia para se livrar da acusação." Beto, ao escutar aquilo, concorda e Clarice avisa: "Mas vocês não se preocupem, que eu vou fazer em modo de proteger a minha filha. Nem que para isso eu tenha que devolver esse colar e dizer que fui eu que roubei ele." Teresa interrompe a amiga e diz: "Você nem pense nessa loucura, Clarice. Você não pode fazer uma coisa dessa." A mãe de Beatriz encara todos ali e garante: "Eu sou capaz de qualquer coisa para o bem da minha filha. E não me importo de ser presa, se for necessário para inocentar a Beatriz." Basílio pensa um pouco e avisa: "Eu tenho certeza de que a Beatriz não vai gostar nada dessa história." Já Beto olha para a futura sogra e fala: "Eu acho que tenho uma ideia. Um plano para inocentar a Beatriz sem que a senhora precise levar a culpa. E se esse plano der certo, os Alencar terão o que merecem." Clarice, ao escutar aquilo, pergunta do que se trata. E Beto responde: "A senhora vai enfrentar a Bia e fará com que ela confesse toda a verdade. E depois, quando ela já tiver confessado toda a verdade, o Juliano e a Maristela não terão escolha a não ser abrir o jogo para você também, Clarice." Basílio interrompe o rapaz e questiona: "Mesmo que a Clarice arranque essa confissão, isso tudo será inútil. Até porque continuará sendo a palavra dela contra a dos Alencar." Beto encara todos e explica: "Acontece que dessa vez nós vamos gravar tudo e vamos usar a filmagem como prova contra eles." Teresa estranha e pergunta: "Mas como você pretende gravar uma coisa dessa? Como você fará tudo isso sem que a Bia perceba?" Beto, sem pensar duas vezes, responde: "Eu tenho uma câmera que a Beatriz me deu. Ela é pequena o suficiente para esconder na sala dos Alencar, sem que eles percebam. E essa câmera conseguirá gravar toda a conversa da Bia e da Clarice." Clarice, ao escutar aquilo, fica receosa e fala: "Mas se nós fizermos uma coisa dessa,
a Bia também será presa. Eu não quero que isso aconteça. Teresa se aproxima da amiga e aconselha. Você não pode continuar passando a mão na cabeça da Bia. Infelizmente, ela se tornou uma garota mau caráter. Justamente porque o Juliano e a Maristela sempre apoiaram as armações dela. E você não pode fazer a mesma coisa também. Clarice fica pensativa e Beto também fala. A Teresa tem razão. Isso será até bom para a Bia e servirá para que ela aprenda que o que ela fez foi muito grave. Clarice, mesmo escutando aquilo, continua relutante. E Basílio diz: além do mais, eu acho que será difícil que a Bia seja presa. Ela no máximo terá que pagar com algum tipo de trabalho voluntário. E quem serão presos realmente serão o Juliano e a Maristela, já que foram eles que a convenceram a roubar aquela joia. Agora, se você decidir cruzar os braços e não fazer nada, a Beatriz será presa. E uma moça pobre e negra como ela, com certeza ficará vários anos na cadeia. Clarice pensa bem antes de responder e fala: vocês têm razão. Eu não posso continuar passando a mão na cabeça da Bia. Ela precisa enfrentar as consequências das suas ações. Beto fica feliz e pergunta: então a senhora concorda com meu plano? A senhora irá desmascarar a família Alencar e inocentar a Beatriz. Clarice dessa vez não pensa duas vezes e garante: sim, é claro que eu não vou permitir que a minha filha amada, que a Beatriz, seja presa. Beto a encara e avisa: pois então, eu vou até a minha casa buscar a câmera e depois encontro a senhora na mansão dos Alencar. A mãe de Beatriz concorda e o rapaz sai logo em seguida. Já Basílio, ao se aproximar de Clarice, ele fala: assim que a senhora arrancar a confissão da Bia e do Juliano, basta dar um grito que eu apareço. Eu vou ficar esperando do lado de fora da mansão. E assim que ouvir o grito da senhora, eu entro. Clarice, mesmo receosa, ela responde: tudo bem, e não se preocupe, que eu vou conseguir provar a inocência da Beatriz. E ao terminar de falar, ela sai. E Basílio também sai logo em seguida. Não muito tempo depois, Beto chegará na casa de Clarice com a câmera na mão e pergunta: onde eu posso esconder essa câmera? Clarice olha para o rapaz e responde: bem, eu acho que você pode posicionar ela atrás de uma das cortinas e deixar apenas a lente para fora. Beto concorda e após posicionar a câmera, ele avisa: eu vou me esconder em um dos quartos lá de cima. E se a senhora precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Clarice agradece e Beto sobe logo em seguida. Já Basílio estará no seu carro, do lado de fora. Não muito tempo depois, Bia chegará em casa e ao se encontrar com sua mãe, ela fala normalmente, sem desconfiar que estava prestes a ser desmascarada. Clarice se aproximará da moça e avisa: nós duas precisamos ter uma conversa muito séria. A mimada pensará que se trata do casamento com Beto e pergunta: a senhora por acaso quer falar sobre o meu casamento? Porque se for, eu acho que nós deveríamos fazer uma grande festa depois. Clarice pede para que a filha se cale e fala: não é nada disso. O que eu quero falar com você
Se trata de um outro assunto. Bia, preocupada, questiona. Então, do que a senhora gostaria de falar comigo? Aconteceu algum problema? Clarice diz que sim e explica. O que aconteceu é que eu descobri toda a verdade. E já sei do que você, o teu pai e a tua avó fizeram contra a Beatriz. Bia finge não estar entendendo nada. E Clarice, ao pegar o colar, ela mostra para a mimada e avisa. Eu estou falando disso aqui. Desse colar que vocês roubaram para colocar a culpa na Beatriz. A garota, ao ver a mãe com o colar nas mãos, ela fica pálida de medo e pergunta: como a senhora encontrou esse colar? Clarice, furiosa, responde: isso não te interessa. Sou eu que devo fazer as perguntas aqui. E é bom que você não minta, Bia Alencar. A mimada fica calada e Clarice começa a perguntar como a filha tinha feito para pegar aquele colar. Bia, com medo de sua mãe, confessa tudo o que fez e conta em detalhes todo o seu plano. A moça também fala que foram Juliano e Maristela que orquestraram tudo aquilo. E Clarice, com sangue nos olhos, avisa: você vai esperar o teu pai junto comigo, Bia, e nós três teremos uma conversa muito séria. Bia fica assustada e, sem alternativa, obedece a sua mãe. E momentos depois, Juliano chegará e, ao ver Clarice e Bia juntos, ele se aproxima e pergunta se tinha acontecido alguma coisa. Clarice o encara e responde: o que aconteceu é que eu já descobri tudo. Eu sei que foram vocês que armaram para Beatriz. Juliano, ao escutar aquilo, fica preocupado e pede para que a esposa se explique melhor. Bia encara o pai e diz: a mãe encontrou a joia roubada e me fez confessar tudo, Daddy. O empresário arregala os olhos e tenta negar, dizendo: eu não sei do que a Bia te falou, Clarice, mas eu te garanto que não sei nada dessa história. Clarice, ao escutar aquilo, pensa em um modo de arrancar a confissão do crápula. No entanto, Bia surpreende a mãe: o senhor me desculpe, Daddy, mas eu não vou levar essa culpa sozinha. Foi o senhor e a minha avó que me pediram para pegar aquele colar. Juliano, percebendo que seria inútil negar, ele confessa e fala: tudo bem, fomos nós que fizemos isso, mas somente porque era para o bem da Bia. Clarice, revoltada, pergunta: para o bem da Bia? É essa a tua desculpa? Vocês estavam dispostos a acabar com a vida de uma pessoa. A Beatriz ia ser presa por causa do roubo dessa joia. Juliano, que ainda não saberá que a esposa tinha recuperado a memória, ele prefere confirmar aquela história do que admitir que ele queria calar a Beatriz, para que Clarice não se lembrasse do seu passado. Clarice, então, ao escutar aquilo, dá um grito e Juliano a encara e questiona: mas para que esse grito? Você por acaso ficou louca? Basílio irá entrar logo em seguida e avisa: a tua casa caiu, doutor Juliano. O empresário, confuso, pergunta o que estava acontecendo ali. E Basílio responde: o que está acontecendo é que o senhor acabou de admitir que foi você, a Bia e a Maristela que estão por trás do roubo daquela joia. Juliano não se intimida e fala: então tudo isso não passou de uma armadilha, mas não vai adiantar de nada, até porque vai ser a palavra de vocês contra a minha. É então que Beto desce e diz:
Não é bem assim, doutor Juliano. Acontece que eu gravei tudo na minha câmera. Toda a conversa que você teve com a Clarice. O empresário vê Beto pegando a sua câmera. Ele fica apavorado e afirma: eu nunca vou deixar vocês saírem com essa câmera aqui de dentro. Nem que para isso eu tenha que acabar com cada um de vocês, aqui e agora. No entanto, ao terminar de falar aquilo, Juliano ficará paralisado de medo ao ver o delegado entrando. E Beto olha para o vilão e fala: eu já sabia que você poderia tentar alguma coisa para nos impedir de sair daqui com essa câmera. E foi por isso que eu usei o telefone lá de cima para chamar o delegado. E para a minha sorte, ele já estava aqui perto. Juliano fica sem saber o que dizer. E o delegado pergunta o que estava acontecendo. Clarice se aproximará do delegado e explica toda a situação. Juliano negará tudo. E Bia também confirmará a história do pai, dizendo: eles todos estão mentindo, inclusive a minha mãe. Eles só estão fazendo isso para ajudar a Beatriz. Clarice pede para que a filha se cale e fala: eu nunca tive tanta vergonha de você, Bia. Eu te peço que de agora em diante você não me chame nunca mais de mãe. E não me entenda mal, eu não deixei de te amar. Muito pelo contrário. Eu te amo tanto, Bia, que decidi parar de passar a mão na tua cabeça e fazer com que você assuma as tuas responsabilidades. A garota fica arrasada ao escutar aquilo. E Beto, ao se aproximar do delegado, avisa que filmou toda a confissão de Bia e Juliano. O delegado ouve o vídeo e ele avisa: com essa prova, o senhor Juliano e a dona Maristela serão levados presos. E quanto à garota, ela receberá apenas um castigo para fazer alguns serviços comunitários, já que aparentemente ela só foi influenciada pelo pai e pela avó. Bia será condenada a limpar as ruas. E Clarice, ao ver o marido preso, ela dirá a todos que recuperou a memória e contará toda a sua história no programa do Alfredo. Agora deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento. E também deixe um coração se vocês acham que Juliano e Maristela deveriam ir presos. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o teu like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.